Olá, você é uma pessoa voltada aos detalhes, precisa, adora fazer tudo com qualidade, prefere trabalhar com atividades ao invés de que trabalhar com pessoas? Você está na aula certa. Hoje nós vamos falar como o perfil conforme, que tem essa descrição, pode trabalhar com todos os outros perfis, ou seja, como ele deve se adaptar para falar com as pessoas, para que ele seja mais entendido, para que ele seja mais compreendido e realmente possa ajudá-lo a fazer uma tarefa com mais qualidade ainda. Mas antes de eu começar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E para começar esta aula, eu quero desejar a você que seja muito bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E falo a você para pegar papel e caneta na mão para que você possa anotar tudo, todos esses insights que eu vou trazer a você para que você possa ser mais efetivo na sua comunicação com todos os outros perfis. Então, papel e caneta na mão para que você possa anotar a primeira dica. Como que você, que é uma pessoa extremamente voltada aos detalhes, organizada, fala com um perfil muito mais ágil, um perfil que não está ligado nos detalhes, ele está muito mais preocupado em atingir a meta? Então, primeiro ponto. Como você é uma pessoa organizada, na hora de você mostrar as informações a esse dominante, seja sucinto, faça um dashboard, traga um resumo para que ele possa analisar de uma maneira mais rápida. Geralmente, o dominante adora analisar informações. Ele não tem paciência para estruturá-las, mas ele ama receber as informações, analisá-las e tomar uma decisão. Então, você fazendo desse jeito, você vai realmente conversar na linguagem dele. Segundo ponto, destaque a eficiência deles no seu trabalho. Ou seja, se você é líder de um dominante, destaque para ele o quanto que o trabalho dele impacta positivamente a meta, a empresa. E se você é liderado por um dominante, destaque para ele o quanto que as decisões dele o ajudam a completar as suas atividades no tempo que ele quer, no tempo que ele precisa, no tempo que a meta exige. Isso vai fazer com que você também se comunique de forma melhor com ele. Terceiro ponto, respeite a autoridade dele. Reconheça o quanto ele realmente tem de uma decisão assertiva, uma decisão que geralmente ajuda. Mesmo quando você não tem o líder dominante, mas você tem um liderado dominante, você vai perceber que conforme ele for se soltando, ele for pegando mais confiança no trabalho, ele tende a ter esse comportamento. E ele não faz por mal, é o jeito dele, é o perfil dele. Então, se você identificar isso e reconhecer que essas atitudes dele, com o respeito que ele tem a você, ajuda a empresa, vai também engajá-lo mais ainda no que você precisa, tá bom? E se ele for seu líder, então nem se fala, né? Então são pontos importantes. Anote aí o quarto ponto também. Seja direto e conciso em tudo que você passa para ele, né? Então evite detalhes em excesso. Eu sei que você vai saber todos os detalhes, que é do seu perfil, mas o dominante não está voltado aos detalhes, ele quer saber já o geral para ele tomar uma decisão. Então, traga para ele somente os detalhes que ele precisa saber. O que ele não precisa, não traga. Assim você vai fazê-lo com que ele se sinta mais respeitado, com o tempo dele mais respeitado, e ele vai te considerar muito mais, tá bom? Quinto ponto, esteja aberto a mudanças. Geralmente, o dominante, ele gosta de dar o palpite dele, gosta de sentir que o palpite dele fez total diferença no projeto. Então, dependendo do que você está fazendo, do que você necessita dele,
considere as opiniões dele dentro do que for possível. Isso vai fazer com que ele engaje mais ainda nas atividades com você, tá bom? Então, esse é o ponto com o dominante. Agora, eu vou falar para você como que você deve falar com o influente. O influente é aquela pessoa mais carismática, voltada para pessoas, nada focado em tarefas, muito menos em detalhes. Então, como é que você faz para conversar com esse influente? Primeiro ponto, esteja aberto e flexível, porque o influente, ele é uma pessoa super criativa e ele vai querer dar muitos palpites com relação ao que você está fazendo. Então, esteja aberto a ouvir o que ele precisa e, se for possível, seja flexível nas ideias que ele dê. Isso vai fazer com que realmente ele engaje também mais junto com você. Segundo ponto, destaque a colaboração dele. O quanto que você e ele juntos trabalham de uma maneira brilhante, uma maneira a alcançar os resultados, de uma maneira com que as pessoas gostam. Isso vai fazer com que ele engaje mais com você, principalmente quando você traz esse ponto para ele, que o que ele está fazendo para você faz com que as pessoas o admirem mais. Então, aí você está falando diretamente a linguagem dele, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante para você prestar atenção. Terceiro ponto, compartilhe emoções. O influente é uma pessoa que ele é mais expressivo. Então, seja mais expressivo com ele. Se você tem um liderado que é influente e ele atingiu uma meta, ele te entregou um trabalho bom, né? Seja assim muito expressivo na hora de elogiá-lo. Não seja sucinto, não seja assim, ai, que bom trabalho, obrigada. Não. Seja no sentido muito mais assim, nossa, que trabalho bom, que legal que você fez isso. Enfim, vá por essa linha. Por quê? Porque o influente ele precisa disso, é o jeito de você realmente comunicar com ele. Porque se você receber um elogio de alguém dizendo que trabalho bom, para você já vai ser assim, nossa, que bom, porque você é um perfil conforme. Mas para o influente ele vai receber isso como assim, ah, trabalhinho, bom, ah, entendeu? Então ele precisa de mais emoção na hora que vai conversar com ele, porque a interpretação de vocês dois é muito diferente. Então, traga para ele, de fato, mais emoção na fala. Quarto ponto, quando você for se comunicar com ele, seja muito envolvente na conversa. O influente, ele gosta muito de histórias. Ele engaja muito nas histórias e ele aprende muito desse jeito, ele passa informação desse jeito, enfim. Então, se você também puder trazer para ele esse contexto, você vai fazer com que, primeiro, ele entenda muito bem o que você está pedindo, e segundo, ele atenda você exatamente no que você necessita. Então, lembre-se disso, se você quer mais qualidade com ele, traga uma história muito bem aprofundada no que você precisa, com todos os detalhes, total importância, para que ele possa realmente engajar e ser assim, ó, milimétrico com você no que você precisa, ser realmente assertivo, tá bom? E quinto ponto, esteja disposto a ser líder. Em situações com um influente, muitas vezes ele precisa de uma liderança. Então, ele precisa que você, quando está passando uma informação para ele, uma tarefa para ele, ele precisa que você vá lá e cobre. Ele precisa que você vá lá e cobre o prazo, a qualidade, tudo o que ele precisa entregar. É claro que de uma forma muito respeitável, mas ele precisa, porque ele tende a não prestar atenção nisso, ele tende a quebrar prazos. Por quê? Se você passa uma tarefa para ele fazer, e essa tarefa exige que ele fique concentrado, a partir do momento que ele escutar alguém falando perto dele que precisa de uma ajuda, ele vai desligar da tarefa e ele vai ajudar a pessoa. Então, por isso que é muito importante
que você traga para ele esse ponto de cobrança, de liderança, que você esteja ajudando ele a atingir a meta. Então, essa é com certeza uma das atitudes que você vai ajudá-lo, tá? Sempre lembrando de uma forma muito educada, porque você está falando com uma pessoa que é mais emoção, pura emoção. Então você tem que saber lidar com isso, tem que saber falar de uma forma mais carinhosa e de uma forma mais energética, no sentido de energia, tá? No sentido de ser mais expansivo, no sentido de você trazer para ele mais alegria mesmo no trabalho, tá bom? Então, dessa maneira você vai se comunicar com o influente muito bem. E como que o conforme se comunica com o estável? Lembrando que o estável é aquela pessoa mais planejadora, uma pessoa que também se doa pelos outros. Ele geralmente vai dar preferência em fazer tudo o que os outros precisam para depois ele fazer o que ele precisa. Né? Ele é uma pessoa voltada a pessoas. Então, é como que você se comunica com essa pessoa? Então, anote aí o primeiro ponto. Seja paciente. O estável é uma pessoa paciente, é uma pessoa, por ser planejador, ele tem muita paciência, ele olha todas as possibilidades possíveis. Então, quando você for conversar com esse estável, você seja mais paciente. Segundo ponto, mostre empatia. Ele é uma pessoa voltada a pessoas. Você é uma pessoa voltada a objetos, a tarefas. Então você tem que lembrar disso. Então você tem que ser um pouco mais empático com o estável, porque ele é empático também com pessoas. Então quando você traz para ele que essa preocupação de que se ele está bem, se está fazendo as coisas de uma maneira mais fluida, se ele precisa de você para alguma coisa, se você pode ajudar. Quando você traz isso no contexto, você vai engajá-lo mais, tá bom? Então é importante você se atentar a isso, tá bom? Porque não é natural do seu perfil. Terceiro ponto, transmita confiança para ele. Transmita estabilidade, ou seja, quando você for pedir qualquer coisa para ele, já tem um caminho a ser direcionado. Não deixe ele tomar as decisões, porque provavelmente ele vai analisar todas as possíveis caminhos a serem trilhados, e isso vai fazer com que a tarefa atrase, vai fazer com que ele demore. Então, quando você for falar com algum estável, principalmente quando ele for seu liderado, já vá com o caminho para ele trilhar, com todos os pontos possíveis para que isso seja mais fácil no processamento dele, tá bom? Quarto ponto, esteja sempre disposto a apoiar ele, né? Deixe isso muito claro. Fale para ele que tudo que ele precisar, a dúvida que ele tiver, sem hesitar, ele pode te consultar. Então, você estando disponível para ele, vai fazer com que ele também seja mais rápido e tenha mais qualidade no serviço que ele vai entregar para você, tá bom? Quinto ponto, use uma linguagem amigável, uma linguagem de uma comunicação clara também. Por quê? Tudo isso vai facilitar o raciocínio dele, vai facilitar com que ele, primeiro, se sinta acolhido por você e, segundo, tenha clareza no que ele tenha que fazer, para que ele não tenha que ficar pensando nas possibilidades. Isso vai fazer com que ele realmente te entregue um trabalho com mais precisão, com mais qualidade, e aí você vai estar realmente se sentindo melhor, não é mesmo? Porque eu entendo que o perfil conforme traz essa preocupação com a qualidade, essa preocupação dos mínimos detalhes, de ter certeza do que está entregando. Então, quando você conversar assim com ele, você também vai trazê-lo mais com a visão do seu mundo, tá bom? E por último, como que um conforme conversa com outro conforme? E por que eu trago aqui? Porque às vezes, mesmo a gente tendo esse perfil, nós não percebemos os nossos pontos do próprio perfil, não é mesmo? Então anote aí, como que você conversa com outra pessoa que é detalhista? Primeiro ponto, crie um ambiente de segurança, transmita confiança. Tudo que você for passar para ela, passe já na certeza do que tem que ser feito, né? Ou se até é um conforme que é seu líder, passe para ele na certeza de que você já verificou tudo, você já
tenha a certeza absoluta de que aqueles números ou aquele relatório é aquilo mesmo, porque você já verificou 10 vezes, não é mesmo? Segundo ponto, seja paciente. Por que seja paciente? Porque quando você passa as informações para um conforme, ele vai analisar tudo de fato. Ele não vai ler por cima, ele vai ler palavra a palavra, ou ele vai ler número a número, ele vai entender todos os relatórios. Então, tenha essa paciência com ele, pergunte a ele qual é o tempo dele para que você possa estar cobrando ele, tá? Às vezes a gente entrega um trabalho e por nós termos mais experiência, a gente passa um prazo focando na nossa experiência, mas a outra pessoa precisa de mais tempo porque ela ainda não tem essa experiência. Então pense nisso e quando você estiver falando, mesmo que seja com outro conforme, peça o prazo para ele. Terceiro ponto, mostre empatia. Mostre que você está preocupado em realmente também ter qualidade e ter todas as informações melhor analisada possível e que você está ali pronto para tirar qualquer dúvida dele. Então, mostre essa empatia que vai ser muito boa também. Quarto ponto, evite pressionar ele. Por quê? Porque ele já tem o prazo dele, você já alinhou isso com ele, e você sabe que ele está analisando ponto a ponto. Então, ele vai te entregar no prazo, né? Não falo para você não fazer um follow-up. Faça um follow-up para ver como que ele está indo, principalmente se você tiver que ajudá-lo com alguma dúvida sobre estendo o prazo por causa da qualidade ou se já está bom no padrão da empresa. Então, esses são pontos importantes para você fazer um follow-up com ele. Mas evite de pressionar caso já esteja tudo dentro da normalidade, esteja seguindo conforme o planejado, tá bom? E quinto ponto, mostre como é bom trabalhar junto com ele, como que você confia nele, como que você confia nos dados que ele analisa, nas coisas que ele te traz, como que isso faz muito sentido e como que ele pode, às vezes, abrir mão de determinados detalhes, porque não faz sentido tantos detalhes ou até mesmo não precisa ser tão preciso, né? Então, isso dentro do padrão da empresa. Eu digo isso porque eu já passei por períodos em que minha conformidade estava altíssima, e quando eu estava na engenharia, às vezes eu ia modelar algum produto que ia ser usinado, o molde para poder fazer injeção, e às vezes eu ficava dando zoom no software e arredondando mais o raio e tudo mais, sendo que na prática não precisava de tanto, até mesmo porque a máquina não ia ter toda essa precisão, né? Mas até eu saber dessa informação, eu ficava ali, não que era uma procrastinação, mas acabava sendo, e isso atrapalhava no prazo, ou atrapalhava em eu ter que estar fazendo hora extra ao invés de já entregar o trabalho. Então, por esse ponto, você também pode trazer todas essas informações para que a pessoa possa tomar a decisão mais rápida e saber quais são as regras que ela tem para trabalhar. Porque saber as regras para um conforme é muito importante, não é não? Então, essas são as dicas para você que tem o perfil conforme, conversar de uma maneira muito mais assertiva com todo mundo, ser melhor compreendido e ter mais efetividade e qualidade em tudo que você faz. Espero que você tenha gostado. Peço a você que deixe o seu comentário neste vídeo para a gente entender como que foi essa aula para você. Se tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de responder também. E, para finalizar, peço a você que deixe o like nesse vídeo, se inscreva neste canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Desejo a você uma excelente sexta-feira, um bonito e abençoado final de semana e te vejo na segunda-feira para mais uma aula sobre um novo assunto. Excelente final de semana e até segunda-feira.